Graças, paz, irmãos, bom dia. Vamos lá, a nossa partilha diária em Salmo 119, versículo 83. Obrigado, Espírito Santo, por essa manhã. Obrigado por cada irmão que se dispôs a sair do seu conforto para ir para o confronto. Porque, Senhor, nós estamos numa guerra. Não tem como tirar férias, Senhor. Férias das batalhas que a gente tem que enfrentar diariamente. Eu oro, Pai, para que os meus irmãos estejam santificados e que eles, como diz a palavra, Senhor, em Joel, santifiquem uma guerra para o Senhor. Eu oro para que as mentes deles estejam sadias e que todas as armas estejam disponíveis e sendo usadas na vida deles. Em nome de Jesus. Bom, diz assim, pois fiquei... Salmo 119, 83. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Diz assim, pois fiquei como odre na fumaça, mas não me esqueci dos seus estatutos. Vou repetir, pois fiquei como odre na fumaça, mas não me esqueci dos teus estatutos. Irmãos, isso me pegou ontem, quando eu fui dar uma analisada, o que eu poderia partilhar, né? Os irmãos sabem que a gente tem um devocional todo dia, então a gente precisa todo dia estar atento ao que Deus quer falar. Porque embora eu sou o pastor, né? As ovelhas são de Deus. Eu só sou o responsável aqui. Só quer dizer uma coisa, ser pastor, irmão, que antes de Deus corrigir vocês, vai me corrigir. Só quer dizer isso. Se alguém pensa que ser pastor, ter um título, é uma coisa boa, a Bíblia fala, boa coisa é, mas sabendo que nós receberemos mais duro juízo. Eu sei que o juízo sobre os maduros vão ser mais severo. Ou você não lembra quando o pai, a mãe davam um couro no irmão mais velho porque não cuidou dos irmãos? Mais ou menos isso. Mas é uma carga que a gente já foi construído para poder viver, né? Alguém às vezes fala, não sei como o pastor aguenta isso. Eu não aguento, mas Deus, ele, por misericórdia, constrói a gente como Isacar. Isacar é um jumento de ossos fortes, né? Que ele é um animal que foi criado para suportar peso. Então, qualquer outro animal levando o peso que aquele animal consegue levar, não suportaria. Então, irmão, todo o peso que está sobre sua vida é porque Deus sabe que você é capaz. Então, não reclame. Só fala, Senhor, construa em mim, Senhor, uma mente forte para não questionar os teus desígnios. Enfim, quando eu estava estudando isso aqui, eu percebi que a gente precisa de odres novos para um vinho novo. Odres era o recipiente e o vinho é aquele líquido precioso, né? Que principalmente para um povo que dependia quase totalmente desse cultivo, como suco de vida, né? Não é à toa que até hoje na representação da nossa ceia, né, nós falamos, né, como um cálice, né, de suco de uva, né? Ainda que não tenha ali fermento, nós primamos e guardamos isso porque era uma coisa comum em Israel. E o salmista fala que ele ficou na fumaça. Irmãos, como é importante para o odre ficar na fumaça. A fumaça, ele era responsável por curar o couro. A fumaça era responsável para expulsar os insetos do couro. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, mas eu já tive, de frequentar um matadouro de boi. Meu irmão, você não tem, imagina o quanto de mosca tem naquele trem, naquele lugar, né? Porque onde há uma matança, há todo tipo de inseto, né? O sangue está ali, as vísceras e tudo mais, aquele monte de inseto. E eles tinham um lugar especial que eles guardavam o couro. Então eles
eles forravam o sal no couro todo assim, né? Na parte onde tinha tirado entre a carne, né? E colocavam um em cima do outro. Mesmo ali com o sal, aquele cheirava mal demais. Porque enquanto você está sendo trabalhado pelo sal e está na fumaça, Deus está tirando o mau cheiro da gente. O cheiro de pecado, o cheiro de mundo. Irmãos, quando a gente começa a sentir a saliva vir na boca por coisas de pecado, é que a gente está fora da fumaça. Tem quando a pessoa olha para alguma coisa assim e sente um impulso quase primitivo de avançar sobre aquilo, instinto, né? Cara, volta para a fumaça. Deixa o sal cobrir sua vida. Tá cheirando mal. E aí a gente até fala um ditado engraçado, né? Isso não tá me cheirando bem. E sinceramente, irmãos, eu olho sempre como pastor, eu acho que é a bênção do pastor, mas também é o sofrimento do pastor. Sempre perceber o que não tá me cheirando bem antes de acontecer. Isso não tá me cheirando bem, isso não tá me cheirando bem. Então, a minha tortura começa às vezes anos antes. Eu já estou sentenciado a amar os meus irmãos, ter obrigação com eles, conduzi-los para evitá-los de quebrar no meio do caminho, mas se quebrar ainda estou lá com a pá e a vassoura para juntar, levar para o pé de Jesus e falar, Jesus, conserta aqui, conserta o meu irmão. E não deixar o coração nem ofender, eu não posso ofender as pessoas, eu não posso me ofender e eu não posso me defender. Pronto, esse é o desenho. Só que isso não é o desenho do pastor, isso é o desenho de todo cristão amadurecido. Deus fala, calma o seu coração, deixa acontecer, volta para a fumaça. De vez em quando você está mexendo demais, tá vivo, cara, volta para a fumaça. Fica na fumaça a mosca não pousa. Na fumaça você é curtido e o couro é tratado. Na fumaça o bicho não pode ficar. Então a fumaça, cara, é onde guarda ali para poder construir a gente. E é engraçado, né? Mas não me esqueci dos seus estatutos. Embora o tempo de fumaça é um tempo em que você é colocado no anonimato, não quer dizer que não está acontecendo nada. O tempo de fumaça eu estou preparando a sua vida para usar você na plenitude. Alguns de nós estamos na fumaça, outros de nós estamos começando a entrar no processo de se tornar um odre. Contudo, ainda tem a questão de saber, odres novos para um vinho novo. Se nós enfiarmos um vinho novo em um odre velho, o odre vai se romper. Porque praticamente a fermentação do vinho, ele é compatível à estrutura do odre. Porque quando o vinho ele fermentar, se o odre é macio, se o odre é novo, se o odre tem uma consciência renovada, o odre vai se expandir junto com a fermentação do vinho. E o que eu vejo, muita gente quebrando porque não consegue entender a expansão de Deus. Porque quer segurar odres velhos. Quer segurar a vida com a velha mente, com a mente que não se renova. E o que faz uma mente não se renova? Pastor, uma mente que não se renova é uma mente que não busca a presença de Deus, em que a relação com as Escrituras é frágil, em que a relação com o Senhor no secreto é frágil. Então, essa mente é um odre velho, é uma mente velha. E essa mente velha não consegue receber coisas novas. É sempre um absurdo. Eu lembro que quando Deus começou a arrancar algumas coisas antigas de mim, eu ficava, que absurdo eu estar pensando nisso, né? Tipo, tirando os sistemas religiosos, né? Deixando cair algumas coisas e as escamas dos meus olhos. E por muito tempo fiquei pensando, o que as pessoas vão pensar? Mas só que, gente, é o simples fato de estar nas Escrituras. Eu não estou esganando o texto para o texto falar o que o texto não está dizendo, porque eu procuro estar totalmente bíblico. Se eu vou contar uma história, que seja a história que Deus contou. E se eu vou ter uma revelação, antes de eu contar sobre uma rema de Deus, uma revelação, eu quero estar afiado no Logos.
Sabe qual é o problema da igreja? É que a igreja quer ter revelação, quer viver no rema, mas não está afiada no logos. Não tem o hábito de ler uns 5, uns 10 capítulos. Quando eu converso com alguém, o texto vem na minha mente na hora. Eu posso até não saber o lugar, mas eu sei que eu já li. Porque todos nós precisamos viver o livro, irmãos. Todos nós precisamos. A ordem da nossa fé está no livro que está aberto na sua mão, ou no seu telemóvel, no seu computador. É aqui que rege toda a nossa maneira de estar e de ser. Tempo de ficar na fumaça. Irmãos, como é importante ficar na fumaça. Como é importante. Eu já passei pela fumaça, de vez em quando o Senhor me joga na fumaça, a carne cheirou mal. Vamos para a fumaça, meu filho, vamos para a fumaça. Vamos para esse lugar onde você está protegido, onde ninguém te vê, mas eu estou com você lá, onde eu tiro todo o poder da mosca de pousar em cima de você, onde eu cubro a sua vida para tirar esse mau cheiro do pecado, esse cheiro do desânimo, esse cheiro, irmão, de toda hora olhar para cima do ombro, considerando voltar para trás. A Bíblia fala que aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Você já parou para pensar que Deus ele só fala que não é digno, não é o pecador, é o desistente. Quem não é digno? O que desiste, o que olha para trás. Mas o pecador, ele todo dia está lá, ó, ei, dá sua mão aqui, vamos, dá um sacode, porque tudo bem, sou pecador, mas não desisto nunca. E não é a questão do brasileiro, não, é questão de quem prima pela sua vida. Para nascer um odre é necessário morrer um animal. Para nascer para Deus é necessário morrer para o mundo. Entendeu? Quer nascer como odre, você precisa morrer para o mundo. Assim como nascer para Deus, você tem que morrer para o mundo. Se você é um odre e quer carregar coisas de Deus, você precisa estar disposto a morrer. A morte está no pacote de ser o odre. Se alguém te apresentou um evangelho que não tem morte, é mentira. Porque o evangelho tem sacrifício. Quer ver? Em 2 Coríntios 5:17 diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Assim que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. O que é velho que ainda está morando dentro de você? Irmãos, quando você trabalha para fazer um odre, a morte é inevitável. Porque o animal, no caso, eles faziam muito odre de cordeiro, cabra, enfim, que ali dava alguns litros, era suportável. Não dava para fazer um odre, não fazia um odre de um boi, por exemplo, fazia um odre de animais menores. Porque virava uma cacimba depois para levar o líquido precioso, né? Virava uma vasilha para eles, uma reserva. E aí eles escolhiam um animal lá, eles cortavam a pata, né? Tiravam o couro da pata depois da morte do animal e arrancavam a cabeça. Olha aí, tira essa cabeça do mundo, gente. Tira essas mãos de tocar em coisas do mundo. Deus não vai usar você até que você tire essa mão desse lugar. Tira essa cabeça desse lugar. Ele vai arrancar a cabeça da gente. Arrancar a cabeça, irmãos, é arrancar essa cabeça no mundo, mundanismo. E o animal ali, né, era arrancado. A pata fala que já não iremos andar conforme queremos, mas sim conforme Ele nos direciona. Então, assim, quando Deus tirar a pata, Ele vai falar assim, olha, para de andar no caminho que você quer. Começa a andar no caminho que eu quero. Quem quer ser um odre aqui, irmão? Quem quer ser um odre nessa manhã? Então, a morte é inevitável. Para de querer andar com seus próprios pés. Para de querer colocar a mão onde Deus não mandou. Não tem como. Deus vai arrancar essa patinha daí e vai colocar, porque tem até um louvor que a gente canta aqui, e ser seus pés aqui na terra,
e ser suas mãos. Meu Deus, é o odre. É o odre, irmãos. Engraçado que vinho na Bíblia representa alegria. Com a morte e a disposição de guardar a alegria dentro de um odre, muitas pessoas estão se alegrando. Eu espero, irmãos, que você seja esse odre que está guardando o precioso líquido. A alegria, contentamento, satisfação, graça de Deus, sorriso no olhar. Depois, tem um texto aqui que eu acho engraçado. Em 1 João 2,6 diz: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Está nele e andar. Então, arrancar a pata é inevitável. Nós precisamos andar como ele andou. Você precisa andar como ele andou. Nós precisamos tocar nas pessoas como ele tocou. Nós precisamos tirar essa mão. Irmãos, e é engraçado que a mão está doente quando o coração está doente. Lá quando Deus selecionou Moisés, falou: Moisés, vou te dar 2 sinais para o povo acreditar que eu estou com você. Aí ele lançou o cajado no chão, o cajado virou uma serpente, ele fugiu do cajado. Aí Deus falou: corre, pega na cauda da serpente. Quando ele pegou na cauda da serpente, o cajado voltou a ser um pedaço de madeira. E o segundo sinal é: coloca a mão dentro do seu peito. Serviço e coração. Se o coração estiver doente, sua mão será leprosa. Não, você não entendeu. Se o coração estiver doente, sua mão será leprosa. Ele enfiou a mão, quando ele tirou a mão dele, estava branca de lepra. Irmãos, não adianta nada fazer se o coração está doente. Pastor, então eu deixo de fazer? Não. Pede Deus para fazer um transplante de coração. Por que a nossa informação é sempre fuga? Senhor, tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Coloca um espírito reto dentro de mim. Senhor, não deixa esse coração enrijecer de mágoa, ofensa, dor ou de pecado, porque o pecado adoece. E ele enfiou a mão de novo aqui no peito e a mão ficou sadia. Então, em outras palavras, Deus está falando assim: Moisés, você precisa cuidar do seu coração. Irmãos, quem aqui não está passando por todo tipo de coisa, né? Mas o que Deus está te dando uma palavra hoje? Cuida do seu coração. Não ofenda, não se ofenda e não se defenda. A cabeça fala de mentalidade. A cabeça fala de aqui o controle das nossas ações. Quando Deus fala para fazer um odre, tem que retirar a cabeça. Irmãos, para você ser um odre carregando o suco da vida e a alegria para os outros, você precisa tirar essa mente do mundo. Deus está dando um ultimato aqui para nós, irmãos. Não cabe mais no seu evangelho essa mente do mundo. Pastor, mas eu estou lutando, eu às vezes estou me batendo. Se bate mais. Eu estou jejuando, estou orando. Olha, não dá só para jejuar e orar, irmãos. Às vezes a gente tem que confessar. Confessar devia ser um ambiente seguro entre nós, sabia? Infelizmente, confessar para um monte de gente imatura, que parece que está contando, então não é tão santo assim, né? Não, confissão deveria ser a nossa proteção, porque confessar, quem confessa tentação não confessa pecado. Irmão, 1000 vezes ouvi uma pessoa falar no meu gabinete como pastor: pastor, estou me sentindo tentado, tem isso, tem aquilo, estou passando por isso, por aquilo. Pastor, o que eu faço, pastor? E você poder falar assim, ter uma direção de Deus: foge desse lugar, sai desse emprego, quebra esse telefone, joga esse computador pelo ar. 1000 vezes eu dar esse conselho do que eu falar assim: pastor, caí. Cara, agora vamos tentar salvar a sua família nesse processo. Esposa destruída emocionalmente, crianças com a probabilidade de viver com os pais separados, e aquela dor toda assim. 1000 vezes tratar a tentação do que o pecado em si. Arranca a cabeça daí. Em Romanos 12:2 diz: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus.
conforme, ou seja, não pega a forma do mundo. Irmãos, não adianta, o ambiente é que vai mandar. O ambiente é que vai mandar. Existe ambiente, que se você insistir ali, estou salvando, quando você piscar, você está fazendo a mesma coisa. Você está naquele ambiente, ele está ouvindo, não está ouvindo. Nossa, está repreendido, está amarrado. Daqui a pouco você está o quê? Está saindo uma saliva no canto da sua boca, se degustando com aquela informação. Por isso, que contra algumas coisas, amigo, a Bíblia te dá só uma ordem. Sai daí, foge. Então não caia nessa cilada, irmãos, em nome de Jesus. Necessário tirar toda a carne. Aí quando você arranca essas duas coisas, aparta aí não faz corte nenhum mais na pele, a pele fica inteira. Então eles começam a raspar a carne, víscera, por essas cavidades, tanto pelas patas, como a cabeça que foi arrancada. Eles começam a limpar, raspar, enfiam a mão lá dentro e tira toda a carne. E imagino que o processo, ainda a carne vai ficando podre, a mão vai entrando lá dentro ainda, é Deus limpando a gente por dentro. Deus, ele quer tirar toda a carne. E por onde tira a carne, irmão? Eu sei que se a carne sai pelas mãos e pela cabeça, a carne também entra por esse mesmo lugar. É a cabeça. Se a carne sai por esse lugar, ela também entra por esse lugar. Então, cuidado, irmãos. Guarda a sua cabeça, guarda as suas mãos, guarde os seus pés. Vamos, irmãos, guarde esses lugares. Se Deus está querendo isso, o diabo também quer. Porque o diabo quer tudo que Deus quer. Só que o diabo não quer o que Deus quer para fazer bem, ele quer o que Deus quer para fazer mal. Porque quando ele usa um filho de Deus, ele consegue, é a única maneira que ele consegue atingir Deus. Quando eu e você estamos quebrados. Em Gálatas 5,13 diz, porque nós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Irmãos, a liberdade não pode ser um motivo de a gente viver carnalidade. O fato de Cristo nos libertar e nos tirar do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, não pode ser pretexto para a gente andar dando ocasião à carne. E o que é dar ocasião à carne? É frequentar os ambientes em que a carne governa. É frequentar os ambientes em que o governo da carne está operando. O homem carnal. Não alimente o homem carnal. Porque, irmãos, isso cheira longe. Assim como o bom perfume de Cristo, ele cheira longe, a carne apodrecida também vai longe. O mau testemunho, nós precisamos nos guardar. Ah, pastor, o que eu faço? Deixe Jesus te colocar na fumaça, irmão. Fala, às vezes, para alguém idôneo, eu preciso estar na fumaça. Estou sofrendo isso, estou sofrendo aquilo. Irmãos, se você souber a pessoa certa, vocês vão estar guardados. Qual pessoa certa? Gente madura. E não é gente que tem título, gente. Porque às vezes é só um detalhe na vida de alguém. Né? Tem pessoas que têm título e é tão irresponsável. E aí que tá. Você tem que ter discernimento. É importante você se guardar com alguém maduro. Por isso que eu às vezes sei que tem na Bíblia, né, os títulos e tal, mas a minha responsabilidade é com a maturidade. Foste chamado. Em Gálatas 5 nós falamos, né? 5:24, os que estão em Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Quer ser um odre, irmãos? Quer carregar vinho da alegria do Senhor? Você precisa se crucificar a carne. Ou seja, ela precisa, em outras palavras, crucificação é redundante na morte, né? Ou seja, você precisa morrer. Morrer para sua vontade, morrer para os seus apetites. Irmãos, não dá vazão aos apetites não, tá? A carne é insaciável,
Minha esposa sempre fala isso, a carne é insaciável. A gente reúne os nossos filhos no sábado, quando a gente tem nosso devocional, e ela fala, a carne é insaciável. Dê um pedacinho para ela, daqui a pouco ela come o seu braço inteiro. Então, não alimente sua carne, alimente o seu espírito. Deixa Deus te colocar na fumaça. Romanos 8:9 diz, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Meu Deus. Carne e Espírito não podem conviver no mesmo espaço, irmãos. Não tem como ser um odre tendo um monte de carne podre lá dentro. Nós precisamos arrancar a carne. Nós precisamos passar pela faxina de Deus. Nós precisamos passar por essa limpeza interior. O processo do odre é necessário ser lavado com água e sal. Sabia que eu estava estudando sobre isso? O odre ele é lavado com água e sal. Aí no outro dia ele está cheirando mal de novo. Aí vai lá, por dentro a pessoa começa a lavar com sal e água em abundância. É engraçado, né? É o que Cristo quer que você se torne, né? Que você seja uma fonte de água limpa e que você seja o sal da terra. Então, para ser esse canal, você precisa deixar ele esfregar você. Esfrega água e sal ali. Efésios 5:26 diz, para a santificar, purificando-o com a lavagem da água pela palavra. Que água é essa, pastor? A palavra. Irmãos, quem vive isso aqui, por mais que você, às vezes tem dia que eu também não quero estar aqui, porque minha carne quer estar na cama, mas quem vive isso aqui, vive saúde. Sabe por quê? Porque a água está correndo. E se ela não está só te hidratando, ela está lavando os nossos pecados. Aqui você tem um conselho no final do culto, no final de uma reunião de devocional, você tem um irmão para conversar, aí você tem uma dúvida, você conversa numa conversa informal e Deus começa a costurar a relação. Isso é saúde, irmãos. Isso é bom demais. Nascer da água do Espírito. Como eu devo entrar no reino de Deus? João 3:5 diz, Jesus respondeu, na verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, você precisa ser lavado. Para ser um odre, você precisa ser lavado por dentro e por fora. Você precisa ser lavado com água e sal. Depois você é pendurado na fumaça para defumar. Então você é pendurado ali, aquele processo de fumaça. O propósito para a defumação era espantar as moscas e assim evitar propagação de cheiro de carne podre. Por que eu estou na igreja? Por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que estar Hoje, por exemplo, a gente vai ter a nossa oração às 20 horas aqui na igreja. Por que eu tenho que estar aqui? Porque eu preciso expulsar esse cheiro de carne podre de mim. Irmãos, a corça, ela é um animal que, quando ela começa a ficar longe da água, ela começa a liberar um odor que dá para os seus predadores capacidade de rastrear. Ou seja, os predadores da corça rastreiam a corça pelo cheiro que ela exala. Mas esse cheiro fica muito mais forte quando ela está longe da água. Então a corça, ela fica desesperada para dar uma mergulhada, só para tirar aquela nhaca que dá a posição dela para o inimigo. Irmãos, deixa eu falar para você, oração, jejum, vida de devoção, destrói o endereço que o diabo tem de você. Não, você não entendeu. Quando você está na devoção, aquela nhaca que dá para o inimigo, o seu endereço desaparece. É como sumisse do GPS dele. Eu quero declarar em nome de Jesus, você será mergulhado na água. Satanás não vai ter vantagem sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu acredito que você vai viver os melhores dias da sua vida, porque é isso que Deus quer. E o último detalhe para a gente terminar, do odre é adquirir flexibilidade.
Irmãos, acredite, se o odre não for flexível, durante o período da fermentação, ele arrebenta. O que está te arrebentando? O que está te arrebentando nessa relação com Deus? Talvez seja perder essa flexibilidade, mas eu quero te pedir em nome de Jesus, irmão. Passa mais tempo com Deus, passa mais tempo na fumaça, deixa Deus te esfregar com sal e com água. Esse cheiro não está correto. O ápice da queda eu até preguei essa semana, o ápice da queda de Sansão foi quando ele não sentiu o cheiro de podre, quando ele só conseguiu ver a doçura no cadáver. O ápice é quando o podre e o doce é a mesma coisa. Gente, para tudo! Você está doente. Doente emocional, doente espiritual. É uma questão de tempo até você bater no chão. Só que, irmãos, quem é maduro nunca bate no chão sozinho, sempre leva um monte junto. Você vê que tem o efeito cascata, né? Alguém tem uma decisão, 2, 3, 4, 5, vai na mesma leva, né? Isso é antigo. Contudo, eu dou para você uma palavra. Adquire flexibilidade. A fumaça nos dá maturidade para entender que não é o nosso tempo, e sim no tempo de Deus. Em Isaías 6, a Bíblia fala que a casa se encheu da fumaça. Quando Isaías teve aquela transformação, a casa se encheu da fumaça e ele falou, eis-me aqui. E é isso que eu quero orar nessa manhã. Senhor, nós estamos aqui como Isaías, Pai, que no capítulo 6 teve um encontro com o Senhor, o sobrenatural. E a vida daquele homem nunca mais foi a mesma. Nós estamos aqui como, Senhor, alguém que quer se tornar um odre. Odres novos para vinho novo. Nós queremos, Senhor, viver a novidade do Espírito, Pai. Eu oro para os meus irmãos que estão enfrentando suas batalhas emocionais, estão enfrentando suas batalhas, Senhor, talvez financeira, espiritual, mas Senhor, comum. Pai, porque o Senhor não mentiu para nós. No mundo vocês tereis aflições, mas eu venci o mundo, não desanime. Então nós não vamos, Senhor, entregar os nossos pontos aqui, Senhor. Muito pelo contrário, queremos estar na fumaça para adquirir, Senhor, a flexibilidade necessária para poder não perder o suco da vida dentro de nós. Eu oro por cada coração, cada casamento, cada pai, cada filho, cada irmão, Senhor, para que o Senhor possa, Senhor, levantar aqui, Senhor, um tempo de saúde nas nossas vidas, na nossa comunidade, Senhor. E que o Senhor possa trazer muita gente, Senhor, e que cada um aqui possa ser parte de alimento, Senhor, possa ser vida, possa, Senhor, deitar vida no coração das pessoas. Eu oro, eu agradeço por esse tempo na Tua presença, em nome de Jesus. Amém.